Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Charles, médico oftalmologista, e hoje eu gostaria de contar um pouquinho minha história. Eu nasci em dezembro de 1970 e eu sou caçula de uma família de 5 membros. Eu tive uma infância normal como qualquer outra criança, mas um pouquinho diferente dos dias atuais, né? Isso, a gente tinha outros tipos de brincadeira. Brincava de soltar pipa, brincava de carrinho de rolimã, e assim eu fui crescendo. Eu tive uma perda importante ainda quando criança, eu perdi meu pai com aproximadamente 8 anos. Isso deixou marcas na nossa família porque ele era a principal fonte de renda. Entretanto, nós tínhamos sonhos, e a vida é feita de escolhas, ela é impulsionada por sonhos. E desde cedo eu sempre quis ser médico, né? E eu fiz então, na época, o meu ginásio, por fim eu fiz um curso técnico na área de telecomunicações. Não sei se você sabe, a gente fica o dia todo na escola, entre as 7 horas da manhã até meio-dia, volta às 2, fica até às 6. E essa era uma rotina de segunda a sexta, e no sábado de manhã, das 8 até meio-dia. Eu fiz meu primeiro vestibular para medicina, mas infelizmente eu não fui aprovado, mas eu tive um bom posicionamento. No ano seguinte eu estudei bastante, fiz cursinho e por fim eu realizei aquele sonho de criança, quando eu comecei a fazer a Faculdade Federal da Paraíba. Foi outro desafio grande porque a gente percebeu que tinha grandes desafios pela frente. A Faculdade de Medicina exigia muita dedicação, existia uma estrutura emocional e econômica e a gente tinha uma estrutura familiar. Eu tive algumas dificuldades, até pensei em desistir, isso é fato, fiquei alguns dias sem ir para a faculdade, mas por fim, conversando com mãe, a gente sempre precisa ter uma pessoa do lado nos ajudando, dando apoio e suporte. Ela disse: meu filho, não desista dos seus sonhos, vale a pena você correr atrás dele. Nós não temos aquilo que a gente gostaria, mas temos o necessário para viver dignamente. Por fim, eu terminei a graduação e eu tinha um outro sonho, eu queria vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo, fiz um internato no servidor público estadual e em seguida prestei prova para residência médica. Num primeiro momento, a minha intenção era não fazer oftalmologia. Tentei para cirurgia geral, eu fui bem, mas infelizmente não tive uma performance satisfatória para ser aprovado. E o curioso é que ao longo desse processo de prova de residência, eu me lembro que no segundo semestre de 1995 eu fui acompanhar um colega que fazia cirurgia geral, e nessa época nós estávamos vivendo um momento de ápice da AIDS. Era um paciente jovem que tinha adenocarcinoma de terço médio de esôfago, e na ocasião era uma cirurgia bastante traumática. A gente posicionava o paciente em decúbito lateral, acessava o esôfago por via intercostal, depois o paciente ficava em decúbito ventral, abria o abdômen, tirava uma alça do intestino e reconstruía o trânsito gastrointestinal. Essa cirurgia demorou entre 7 e 8 horas, tinha o cirurgião titular, uma pessoa bastante experiente. Na ocasião ele não conseguiu, por questões de logística, de um outro auxiliar tão experiente quanto eu estava ajudando. Depois que terminou a cirurgia, ele me chamou no canto e disse: Charles, eu preciso conversar com você. Nós conhecemos você, nós sabemos que você é órfão de pai desde cedo, você é filho de viúva, você é proveniente de uma família bastante simples, mas a gente percebe que você é uma pessoa bastante esforçada e você tem jeito para fazer cirurgia. Mas eu vou te contar a minha experiência. Eu sou reconhecido, mas tem duas coisas que chamaram a atenção ao longo da minha vida. Primeiro, a minha esposa sempre reclamou a minha ausência, e segundo, eu não vi meus filhos crescendo. Então, Charles, quando você for decidir fazer alguma especialidade na residência, considere esses fatores também como importantes na sua escolha. O curioso é que no primeiro momento eu me esqueci dessa história. Entretanto, quando eu fui fazer a segunda prova de residência, eu disse: tudo bem, eu vou fazer mais uma vez para cirurgia geral. E aí eu tentei, foi bem, mas não o suficiente. De repente eu me lembrei dessa história, eu digo: olha, onde que eu quero estar daqui a 20, 30 anos? Eu não gostaria de dar plantão noturno, nem plantão de final de semana. Eu gostaria de conciliar profissão com vida familiar e outras questões de ordem pessoal. Aí me lembrei dessa história e digo: eu acho que vale a pena tentar oftalmologia. Além dessas questões, eu fiquei pensando, a oftalmologia é um tipo de especialidade cirúrgica na área médica que permite que a gente intervenha no olho, que a gente tenha respostas bem rápidas e bastante satisfatórias, melhorando bastante a qualidade de vida do paciente.
Por fim, eu tentei a terceira e última vez, aí eu fui aprovado para fazer residência em oftalmologia na Universidade de Santo Amaro. Eu fiz minha residência, em seguida eu tinha outro sonho, queria ir para a Universidade Federal de São Paulo, uma das grandes referências em oftalmologia na América do Sul. Chegando à Universidade Federal, eu fiz cursos de lato sensu na área de úvea, lente de contato, glaucoma, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata e finalmente cirurgia de córnea. Eu também tinha um sonho, eu queria ser um acadêmico, eu queria ser um pesquisador. Ao longo desse processo, eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo e eu tinha um outro sonho. Eu queria ter uma experiência fora do país, eu queria morar nos Estados Unidos. Na ocasião, existia um projeto chamado Ciências Sem Fronteiras, nós aplicamos para CAPES, fomos aprovados e, por fim, nós fomos para os Estados Unidos. Ficamos lá de 2012 até perto do final de 2013. Por fim, nós voltamos então para o Brasil e nós retomamos nossas atividades de trabalho, de estudo, resolvi fazer um segundo pós-doutorado, nós estamos em fase de conclusão, trabalhando basicamente com córnea artificial, mas durante esse tempo a gente nunca deixou de fazer muita prática de cirurgia de catarata, cirurgia de córnea e cirurgia refrativa. Temos operado bastante cirurgia refrativa, aproximadamente 10 pacientes por semana, mais ou menos uns 40 pacientes por mês. Nesses últimos 20 anos, aproximadamente de 800 a 1.000 pacientes por ano, de forma que nesses últimos anos a gente operou praticamente 20.000 pacientes. Eu queria então que você me conhecesse um pouquinho mais, sabendo um pouco mais da minha história. Muito obrigado pela sua atenção.